Fogo cruzado na Série B. Olá, pessoal, começando mais um pré-jogo. Eu sou o Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Samuel Vilar. Nós somos o Game Arena e vamos apresentar mais uma rodada, diria, não só mais uma rodada qualquer, mas uma rodada decisiva na edição 2024 da Série B. Uma rodada, Fred, que pode até mudar um pouco a configuração do que vem sendo a segundona até aqui, por conta desses 5 confrontos diretos que podem realinhar aí a nossa expectativa em torno dessa Série B, né, companheiro? É isso, Celso. Essa Série B, ela teve uma história escrita basicamente ali até a sua metade, até o fim do primeiro turno. Durante 16, 17 rodadas, a gente fazia as análises ao fim de cada rodada e percebia um achatamento histórico. Uma distribuição muito ampla de pontos, o que resultava em médias de pontuação muito abaixo, né, de todo o histórico da competição, desde que ela é disputada nesse modelo dos pontos corridos. E a gente foi acompanhando o líder ter a pior pontuação de um líder na história. A gente teve um momento que 3 pontos separavam o líder do 8º, que 3 pontos separavam o terceiro do 11º. Teve um momento que a gente já não sabia delimitar aonde terminava o bloco de quem lutava pelo acesso. Times que estavam envolvidos na zona de rebaixamento, na luta pela permanência, de repente a gente olhava para esses times e dizia, não, esse time aqui ganhar 1, 2 jogos já entra no contexto do acesso. E também observamos o oposto. Mas, como até a própria história ensina, uma hora, mais cedo ou mais tarde, alguns clubes, ou pelo menos algum clube, vai se aproveitar dessa verdadeira patinada, digamos assim, que os adversários estão tendo. Um perde-ganha sem fim, pontos desperdiçados, grandes sequências, alternando com sequências terríveis, e vários times viveram isso. Santos viveu isso, que é o líder do campeonato, né? Chegou a ter uma sequência aí de derrotas. A verdade, Celso, é que agora, a gente indo para a segunda rodada do segundo turno, a gente tem um desenho em que começamos a observar a substituição do achatamento por um início de dilatação. O Santos já começa a ter uma diferença consistente para o 5º colocado. O 11º, 12º já não está tão próximo do G4. E aí, nessa rodada, pelo perfil dos jogos, são 5 confrontos diretos envolvendo 10 equipes que estão da primeira à 11ª posição. Nessa rodada, a gente pode ter a confirmação dessa dilatação, e havendo essa confirmação, Celso, eu começo a dizer que é quase que um caminho sem volta. Claro que um ou outro pode furar, mas a gente começaria a enxergar um grupo menor de candidatos reais ao acesso, mas também pode acontecer o oposto. A Série B pode acabar reajustando ali as contas e voltando para o seu perfil de ter, se não mais 14, mas pelo menos 11, 12 clubes ali, considerando de forma concreta a chance de subir. Quando eu falo considerando de forma concreta, Celso, para quem está na 21ª rodada, para quem está a 6 pontos do G4, está no jogo. Então é mais ou menos essa a métrica que a gente vai observando. Perfeito. E a Série B, que tem essa característica como competição mesmo de abrir muito espaço para resultados inesperados, surpreendentes. Historicamente, a competição faz isso e, inclusive, a gente consegue observar o efeito dessa característica do perfil da Série B nas odds. Daqui a pouco a gente vai falar, vai dar uma mergulhada sobre isso aí, a gente vai ver como isso interfere aí na definição das odds. Fred, como você pontuou, teremos confrontos diretos, confrontos decisivos, e a gente vai analisar aí
os mais importantes, os confrontos-chave para a gente entender para onde vai essa Série B. Começa na quinta-feira, né, com Operário e Ituano, mas aí focando mais nesses jogos de adversários diretos na luta pelo acesso, a gente tem na sexta-feira 3 desses jogos, tá? Distribuídos aí da seguinte forma: às 19 a gente tem Ponte Preta e Goiás, colocam frente a frente o 9º e o 11º. Às 21, Vila Nova e Sport, que estão ali coladinhos, o Vila é o 6º, o Sport é o 5º, e Novo Horizontino e América, o vice-líder, contra o 4º colocado, Fred. Celso, meu primeiro destaque aí dessa tríade de jogos é justamente o último, tá? Que eu acho que é um dos jogos determinantes dessa rodada. Por quê? Parte dessa dilatação que eu falei, ela tem 2 protagonistas. O Novo Horizontino e o Mirassol. Clubes que a gente sempre considerou como perseguidores, aquela primeira linha de clubes que corriam por fora, só que emendaram uma sequência muito positiva, são os melhores times em todos os recortes de pontuação mais recente, tá? E aí a gente tem na tela alguns dados que chamam muito a atenção sobre o Novo Horizontino, né, de Eduardo Batista, que já fez um bom 2023, que fez um excelente campeonato paulista e que agora confirma, né, o otimismo que alguns tinham em relação a repetir uma grande campanha e lutar pelo acesso na Série B. São 10 jogos competitivos, né, Fred? Exatamente. E aí é o que eu falei um pouquinho antes. Uma hora, 1, 2 ou 3 clubes vão aproveitar os vacilos permanentes dos adversários. E foi o que aconteceu com o Novo Horizontino, que tem 3 recortes que eu chamaria atenção aqui. O mais claro, que são 10 jogos sem perder. Tá? Ou seja, jogou 20. Na segunda metade do que aconteceu até aqui, não perdeu. Tá? Foram 6 vitórias e 4 empates. Só que esse dado, quando ampliado, chama ainda mais atenção. Porque o Novo Horizontino perdeu um jogo e foi para Ponte Preta fora de casa nos últimos 15. Ou seja, tirando as 5 primeiras rodadas, o time foi mal nas 5 primeiras rodadas. Assim que se ajustou, perdeu um jogo de 15. Impressionante, é muito competitivo. E por fim, no mais curto dos recortes, são 3 vitórias consecutivas. É o melhor visitante da Série B. Acaba de vir de uma vitória sobre o CRB em Maceió. Tá? Então, por isso que eu jogo uma luz para esse jogo. E até porque ele tem uma importância muito grande nessa dilatação que a gente está falando. Se o Novo Horizontino vence o América, ele vai abrir 6 pontos sobre o 5º colocado. Seja esse 5º o América, o Sport ou o Vila Nova. Tá? São 3 times que podem ficar com a 5ª posição caso esse resultado aconteça. E ele teria 6 pontos. Ou seja, na hora que você já abre 6 pontos sobre o 5º, com o número de vitórias que o Novo Horizontino tem, podendo até ter 3 a mais do que o 5º, dependendo de quem for esse 5º, já é uma vantagem consistente para quem vem com muita consistência. Perfeito. Maestro, queria também que você trouxesse a sua visão da rodada, de algum jogo específico. Fica à vontade, meu cara. Celso, primeiro que eu concordo com o que o Fred falou em relação à importância do jogo dessa rodada, que pode definir caminhos. E nesse momento a gente tem um G4 com 3 times de São Paulo, né? Sempre tem aquela expectativa de que um time do interior de São Paulo vai se destacar. E geralmente esse time é Ponte Preta ou Guarani, você imagina ali por ser Campinas, por ter uma força maior, histórica, não só na segunda, como na primeira divisão. E não está sendo o caso desse ano com esses 2, mas outros 2 times estão lá e os 2 dentro do G4. Então, assim, 3 de 4, assim, as vagas estão indo para São Paulo. Santos era uma vaga tida como certa, embora o clube tenha patinado em alguns momentos. Está ali na liderança, vem numa sequência invicta, mas ainda assim, pelo menos na minha opinião, ainda não vem jogando tanta bola. Fez uma grande partida contra o Paysandu, mas até ali não vinha jogando tanta bola, mas está aí ali no limite para deslanchar.
Eu vou já para não repetir o jogo que o Fred falou, eu vou para esse Vila Nova Sport, porque como o Sport ainda está no terceiro jogo de Guto Ferreira, esse jogo segue sendo assim difícil de avaliar pelo Sport. O Vila Nova vem numa baixa, né? Pode ver que não tem uma bolinha verde ali do lado do Vila Nova. Não que o Vila Nova goste muito de verde, né? Assim, só para dentro da história dele lá, ele já não tem muito apreço, mas dentro da lógica das tabelas, né, onde o verde é a vitória, não tem bolinhas verdes ali no Vila Nova. E o Sport, embora tenha algumas, são 7 jogos invictos, 3 vitórias e 4 empates. Curiosamente, com 3 treinadores diferentes nessa sequência. Sosso, depois sai, entra o interino César Lucena, agora Guto Ferreira. Ou seja, geralmente isso acontece quando o time está perdendo muitos jogos, mas nem foi o caso. Foi mais por performance do que por pontuação, porque o Sport está em 5º lugar com 2 jogos a menos. A gente até debateu isso numa live uma vez. Talvez esses 2 jogos a menos podem ter sido definitivos em relação à permanência de Sosso, porque 3 pontos desses jogos, o time estaria no G4 e dificilmente ele teria se demitido dentro do G4, mas enfim. Acho que é um misto de performance e trauma com a decisão em torno de... Mas se o time estivesse dentro do G4, eu acho que o trauma seria menor. É como eu vejo. Mas como esses jogos não aconteceram, acabaram... E a realidade, como esses jogos não aconteceram, e o Sport trocou de treinador, e trocou também de a forma de jogar. A forma de jogar contra o Santos, ela agradou durante meia hora. Que foi o jogo fora de casa, foi a estreia de Guto. Depois o Santos melhorou na partida, abriu 1-0, melhorou na partida e Guto demorou 40 minutos para substituir. Então ali o Sport empatou no final com um gol de pênalti lá na Vila Belmiro, sem que tenha passado a imagem que jogou para empatar. O jogo seguinte, que é um perfil completamente diferente, tanto de adversário, o Amazonas é pior do que o Vila Nova, quanto de mando de campo. O jogo foi na Arena Pernambuco e não em Goiânia, como será agora. E o Sport começou muito bem, mais uma vez, como no jogo contra o Santos. Dessa vez abriu o placar, até ampliou, mas os erros defensivos permaneceram ali até numa escala bem considerável. Então, o misto desses 2 jogos assim deixa uma dúvida para essa partida. Mas para a segunda divisão, para a continuidade da segunda divisão, porque hoje o Sport é o perseguidor, é literalmente na tabela o perseguidor, porque é o 5º colocado, e considerando que tem 2 jogos a menos, talvez seja um grande concorrente para quem está dentro do G4, que tá vendo, os caras estão em 5º lugar, ainda tem 6 pontos para disputar, sem que ninguém vá fazer mais nada, vai ficar todo mundo parado e os caras vão jogar mais 2 partidas, então é um time a ser observado. E em relação ao Vila Nova, que está há alguns anos aí, ano passado bateu na trave de forma inacreditável para subir, esse é o pior momento do time nessa competição. O time já foi G4 já algumas vezes nessa competição, vive seu pior momento, e esse jogo ano passado, o Sport venceu lá com o gol de Juba, foi o gol de despedida de Luciano Juba, que depois foi pro Bahia, e ainda como estatística, já a gente olha bastante aqui, né, em relação às odds, olha perfil, se o cara tá indo bem, se faz gol fora de casa, se faz isso. Caso, além desses números, caso alguém se apegue ao lado histórico, o Sport não perde esse confronto há 20 anos, desde 2004, e isso considerando jogos no Recife e em Goiânia. Se eu não me engano, são 15 jogos. É bastante coisa, tá? Então, assim, não são 20 anos jogando 3 vezes. São 20 anos com um recorte, até porque o Sport foi para a segunda divisão, o Vila Nova está sempre ali na segunda também. Então, um recorte bem considerável. E ano passado o Sport ganhou lá. Então, pela história, o Sport costuma endurecer esse jogo. Pelo momento, eu tenho grandes dúvidas em relação ao papel, o papel do Sport, mas eu acho que o papel do Vila Nova ainda está mais pressionado. No último jogo já teve 4 mil pessoas, já teve até uma queda de público no último jogo lá no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba, o estádio do Vila Nova, e então esse jogo tende a ser um equilíbrio, mas com a possibilidade de surpresa, imagino eu, para o Sport nesse jogo fora de casa, até porque é o time que vem com uma postura segura na maioria dos jogos como visitante. Ô Cássio, só trazendo um dado que confirma algo que você falou sobre o pior momento do Vila Nova na Série B, de fato tá? O máximo que ele tinha atravessado até aqui foi entre a 6ª e 8ª rodadas, passou também ali 3 jogos sem vencer, com 1 derrota e 2 empates. Então, de fato, essa sequência de 5 jogos agora sem vencer marca o pior momento do Vila nessa Série B. Muito bem, vou trazer também a opinião de Samuel Vilar, só destacando que a gente está vendo outra estatística interessante que Fred trouxe, que é essa sequência de 6 vitórias consecutivas da Ponte Preta, comandada por Nelson Batista, pai de Eduardo Batista. Desde a chegada dele. Exatamente. Então, desde que ele chegou, a Ponte Preta ganhou todos os jogos como mandante, inclusive a única derrota lá
do Novo Horizontino foi de pai para filho, né? A única derrota do Novo Horizontino nos últimos 15 jogos foi justamente quando foi enfrentar... Você tá querendo dizer que Nelson é o pai de Eduardo Batista também. A única derrota desse Novo Horizontino foi justamente nessa sequência muito forte da Ponte como mandante. E a gente tá falando de treinador antes de Samuel trazer, e essa vai ser uma rodada também que a gente vai vendo a consolidação dos treinadores, tá? Porque aqui, nesse recorte, tem Guto Ferreira indo pro terceiro jogo e Mancini indo pro segundo jogo na Série B pelo Goiás, tá? Que ganhou o jogo do Ceará com enorme polêmica. Então, quando a gente for para a página do sábado, a gente também vai ver novos treinadores dando esses passos. Parte significativa dos clubes que disputam o acesso tiveram a mudança, mas alguns já há algum tempo, outras bem recentes, no comando técnico. Então a gente também começa a ver, né, esses novos times com seus novos treinadores, que cara vão ter. Muito bem. Então, Samuel, traz pra gente também a tradução, né, disso tudo que a gente tá falando em odds, tá? Lembrando que na Bet Nacional você vai encontrar aí todas essas odds, aí vai depender, claro, do momento que as odds vão variando, mas a gente vai trazer aqui entradas interessantes para você, onde a gente encontra valor. Samuel, fica à vontade. Exatamente. Me apoiando aqui, basicamente, no que os companheiros falaram aí sobre esses jogos, vou começar aqui com Novo Horizontino e América, tá? Basicamente, a gente tá falando aqui de duas equipes do G4. O Novo Horizontino vem numa guinada aí excelente, desde a 11ª rodada aí, os caras estão assim, desde a 11ª não, né? Já, como Fred pontuou aí, foi uma derrota em 15 jogos, ou seja, é uma sequência absurda do Novo Horizontino. Porém, o mercado aqui, ele precificou esse jogo como perigoso, tá? Tá pagando aí 2,38 na vitória do Novo Horizontino, que joga em casa, e 3,25 na vitória do América. Ou seja, é muito arriscado você pegar aqui alguma coisa em termos de resultado final. O que eu tô esperando aqui para esse jogo? Eu tô esperando pelo menos 2 golzinhos aí nesse jogo. São duas equipes muito fortes, que têm marcado bastante. Aqui teve um recortezinho aqui no jogo recente do América Mineiro contra o Brusque, fora de casa, que foi 0-0, mas nas outras partidas saiu aí pelo menos um golzinho aí do América Mineiro. E eu tô esperando algo aí nesse intervalo. Então, mais de 1,5 para esse jogo tá pagando 1,50. É um valor que eu gosto. Eu vejo valor, são duas equipes fortes do G4 da Série B. Tá valendo aí, como o Fred bem pontuou, essa dilatação da tabela, né, para as equipes poderem se afastar aí dessa zona complicada do meio de tabela e se aproximar cada vez mais da primeira colocação do campeonato, né? Então, para esse jogo em específico, eu gostei muito aqui dessa odd do mais de 1,5. Voltando aqui também agora, vamos aí para Vila Nova Sport. Esse jogo do Vila Nova Sport, como o Cássio falou, o Sport aí nessas últimas 3 partidas está sob novo comando, né? Então é arriscado ainda você fazer alguma perspectiva a longo prazo. Mas, considerando aí esse recorte curto de tempo, me chama muito a atenção aqui o empate ao Sport. Mesmo jogando fora de casa, deixa eu só puxar aqui, ó. O Sport, só um minuto. 1,48. 1,48, exatamente. 1,48 o empate ao Sport, tá um pouquinho abaixo do que eu gosto. Eu gosto de pegar odds a partir de 1,5, é onde eu vejo que a recompensa do risco vale a pena. Eu não gosto de pegar odds menores que isso, nem tão mais altas também, porque o risco é muito alto. E assim, mais um jogo, Fred, muito complicado, que o mercado aqui precificou odds lá em cima também, tá? Você ficar com 2 resultados e pagar basicamente dentro dessa faixa, né, que você gosta de trabalhar, faixa de valor, né, entre 1,5 e 1,7, pagando 1,48 e você tendo os 2 resultados, acho interessante também. Traduzindo aqui, Celso, basicamente o que a gente tá pegando? A gente tá pegando um empate ou vitória do Sport que não perde aí a 7 jogos. Ou seja, Samuel, posso tirar uma dúvida contigo? Claro. Existe alguma regra, existe alguma dica em relação a quando você escolher uma aposta tipo dupla hipótese no Sport, que paga 1,48, ou você optar por algo que envolve menor risco, envolve o mesmo risco, tá?
mas uma possibilidade de ganho maior, que é o empate anula a aposta. Então, Você poderia abrir mão de um ganho menor, se o jogo fosse empate, mas você não perderia nada. Mas caso o Sport vença, você teria um 2.06. Como é que você costuma fazer a análise entre dupla aposta, dupla possibilidade ou empate anula? Perfeito, Fred. Com relação a isso, basicamente o que você tem que precificar aqui é o risco do jogo, né? Como a gente viu as odds aqui, tá pagando 2,42 na vitória do Vila e 2,92 na vitória do Sport. Então, odd quase 3 para o Sport vencer. Como é um embate muito complicado, a gente viu aqui que são equipes bem posicionadas na tabela, entre a quinta e a sexta colocação, eu acho arriscado aqui a gente abrir mão desse empate, porque é um confronto duro. Beleza que você vai estar protegido. É aquele caso em que você, assim, que você encontrou uma discrepância muito grande no time ali que está sendo considerado a zebra, então vale a pena você pegar um empate anula aposta, porque você está comprando ali aquele risco da zebra, digamos assim, né, que não foi bem precificada. Então, é ideal nesses casos. Nesse caso aqui, é como eu falei, é uma odd que não chama tanta atenção nesse 1.48, porém ela é muito segura. Como a gente falou, a gente trouxe aqui, o Vila tá 5 jogos sem vencer e o Sport 7 jogos sem perder. Ou seja, é algo muito favorável aí a um empate, digamos assim. Então, quando você compra esse empate anula aposta, você tá comprando um risco muito grande aí do Vila Nova, por exemplo, vencer, alguma coisa do tipo, né? Mas eu gosto de ficar protegido no empate, Fred. Nesse cenário específico. Eu acho que é uma questão, Fred, de perfil, né? Não, exato, Eu acho que é uma questão de você estar numa filosofia de você ir ali de pouquinho em pouquinho, ou de você encontrar... Que é a filosofia que costuma ser a correta, né? Exatamente. A gente tá aqui todo dia, né Fred? A gente faz lives aqui na TV Bet junto com a Bet Nacional. Vocês, a gente faz na emoção muitas vezes. Exato. A gente às vezes larga aqui, joga 200 pra ver se o Brasil ganha dos Estados Unidos no futebol feminino. Ali a gente tentou ajudar. A gente mistura tudo. Você é a parte racional, e quem estiver assistindo, eu recomendo ir por Samuel e não por nós. Mas, exatamente, se quiser uma confusãozinha, pode ir por nós. Perfeito. É justamente isso, assim, a minha proposta é de ganhos com a aposta esportiva de médio a longo prazo, né? Acho que quando a gente foca muito no curto prazo, você compra um risco muito alto. Você tem que estar disposto ali, se você tem aquele dinheirinho ali que você pode perder, talvez valha a pena você entrar com uma proposta de curto prazo, né? E começar a correr mais riscos. Mas se você quer ter um pouco mais de responsabilidade e mais chances de ganhar a longo prazo, é melhor você encontrar aí interpretação de jogos e você tentar entender o que fica melhor no médio e no longo prazo. E tem outra dica aqui, essa de todas foi a que eu mais gostei, tá? Que é nesse jogo de hoje, aí no momento que estamos gravando, do Operário contra o Ituano. A odd que me chamou a atenção aqui, ó, vou só puxar, foi menos de 2,5 gols nesse jogo. Beleza que o Operário aí tá em 8º colocado, vem numa campanha ok, decente, digamos assim. E o Ituano é o vice-lanterna da competição, né? Só que o que é que me chamou a atenção aqui, meus amigos, foi justamente que a quantidade de gols marcados do Operário. O Operário tá em 8º colocado, tendo marcado 13 gols na competição. Faz muito pouco. Pouquíssimos gols. A história é ele não levar, né? Exatamente. Faz ele sobreviver. E além disso, eu puxei aqui um recorte de ambas as equipes. Esse palpite, ele aconteceu aí em 5 dos últimos 5 jogos do Operário, ou seja, foram marcados menos de 2,5 gols. No caso, até 2 gols no jogo, né? Mais de 2 gols é head. E no Ituano foram em 5 dos últimos 6. Ou seja, é algo que faz muito sentido. É uma equipe que não marca muitos gols. Então, de todas, essa foi a que eu mais gostei. Tá pagando aí 1,53. Eu gostei muito desse valor aqui na Bet Nacional, nesse palpite aí do menos de 2,5 gols no jogo do Operário Ituano. E se você também gosta de, como o Samuel destacou, né? Tô com um dinheirinho a mais aqui, quero assumir um risco a mais, de repente você pode tentar botar algum valor nessa múltipla, porque a gente tá falando aí de uma múltipla de resultados relativamente seguros, de resultados de caminhos interessantes. Então, é algo também para você ponderar dentro da sua expectativa e dentro da sua proposta aí com a aposta.
certo? Perfeito. Vamos seguir agora, Fred, para os jogos do sábado. Já temos aqui na parte de baixo, mas vamos trazer aqui os destaques. A gente tem no sábado Chapecoense e Guarani, aquele jogo das 15h30, e teremos ainda outras 3 partidas no sábado. Às 16 horas tem Santos e Avaí, o líder Santos pegando o 10º colocado, o Avaí, um time que chegou a figurar dentro dessa faixa que a gente considerava de times que podiam buscar o acesso, apesar de alguma desconfiança que a gente tinha que estar se confirmando. Ceará e Mirassol, que coloca o 3º diante do 7º colocado, e às 18, Amazonas e CRB, já fora da faixa do que a gente está considerando esses confrontos diretos, 5 confrontos diretos dessa 21ª rodada. E para finalizar, Fred, a gente vai ter no domingo a rodada fechando com Brusque e Curitiba às 16 horas e Botafogo e Paysandu, às 18h30. Celso, a gente destacou aqui os 2 jogos dentro dessa linha que a gente escolheu para esse programa dos 5 confrontos diretos, tá? E esses 2 jogos do sábado, eles são muito determinantes. Muito determinantes. Por quê? A gente tem o jogo do primeiro contra o 10º. Então, nesse cenário que a gente tem comentado de dilatação, nada mais representativo. Nesse momento da Série B, a gente tem apontado 11 times dentro do contexto do acesso mais direto. Quando o primeiro enfrenta o 10º, você está colocando os 2 extremos frente a frente. E aí, nesse caso, com um favoritismo muito claro. E Samuel vai trazer as odds daqui a pouco, que chamaram a atenção dele. A gente estava discutindo isso nos bastidores. O favoritismo do Santos nesse jogo chamou, inclusive, a atenção dele. Ou seja, há uma tendência de dilatação considerável do primeiro para o 10º. E dentre os muitos recortes, né, que a gente trouxe aqui visualmente no slide, a gente tem que o Santos é mais um time que está 10 jogos sem perder. Tá? Assim como o Novo Horizontino são 6 vitórias e 4 empates. O Avaí, por sua vez, vinha numa sequência de 9 jogos sem vencer. Trouxe Anderson Moreira, conseguiu uma vitória muito no limite ali contra o Operário. Se o Santos vence o jogo, e é o cenário que está de forma não muito clara nesse gráfico ali embaixo, o Santos pode chegar a abrir 7 pontos do 5º, não é uma certeza, tá? Existe uma única combinação, que seriam vitórias do Sport e vitória do América, que não permitiria esses 7 pontos. Qualquer outra combinação resultaria em 7 pontos. E também 7 pontos do 5º para o 10º. Ou melhor dizendo, do 5º para o Avaí, porque talvez ele perca a 10ª posição para a Ponte Preta. Né? Então, veja só, a dilatação estaria muito desenhada. Você poderia ter ali um intervalo de pontos muito considerável do primeiro para o 5º e do 5º pro Avaí. Né? Então, tem muita coisa em jogo nesse cenário de dilatação nessa partida. E também no outro jogo. E também no jogo Mirassol e Ceará, que estão separados por 6 pontos. É o 3º e o 7º. Também muito representativo. E não é qualquer 7º. É um 7º que engloba aqueles 6 potenciais favoritos lá na origem da Série B. Agora já não são mais. Tá? Agora já não são mais os 6 principais favoritos. O Curitiba ficou bem para trás. E faz uma vida ou morte essa semana. O Curitiba, eu acho que pode estar em outra rota, tá? Assim, eu já disse pode estar em outra rota. Esse jogo vai ser muito determinante até o Brusque e o Curitiba. Sempre cedendo um empate dentro de casa. A outra rota, para deixar muito claro, é a ameaça de 3ª divisão. E quando a gente fala desse, quando o Fred fala, e a gente já tinha abordado isso aqui no Game Arena, em relação aos favoritos da Série B, eles eram muito claros no início da competição. Era um cenário de maior equilíbrio, mas com candidatos claros.
Mas aí tinha aquela abertura. Alguém do interior de São Paulo pode surpreender. A questão é que tem 2 surpreendendo e até acima da média. Não é que o Mirassol tá pegando a 4ª vaga, o Novo Horizontino se arrastando para a 4ª vaga. Não tá sendo o caso. Eles estão deixando uma vaga aberta, que é justamente a 4ª vaga. Então tá sendo bem diferente. E aquele festival de candidatos, Ceará, América Mineiro, Goiás, Coritiba, tá se caminhando, já passou da metade do campeonato, para alguém ficar pelo meio do caminho. E até que ponto isso vai afetar o campeonato, vale até acompanhar esse cenário. Mas nesse momento, antes de qualquer vislumbre de Marola, e não tem, embora Marola para time grande não existe pressão, existe derruba treinador. Marola time grande não existe. Na Série B não existe, você aceita na A. Na B, na B é crise, o Marola na B. Mas pode ser mais do que isso. Pode ser uma defesa da própria Série B. Vê que situação. Coritiba, num ano de SAF, multimilionário, em tese, está de repente tentando defender não rebaixamento da vaga na Série B, né? Então, esse caso, exatamente. Então, nesse caso, esse jogo do Coritiba vale a atenção, até porque, nesse momento, eu enxergo para essa rodada como confronto direto ali, tá? Eu vejo como confronto direto. E aí, fechando essa questão do Ceará e do Mirassol, muito determinante para o Ceará, muito determinante. Uma derrota em casa seria assim, porque uma derrota em casa, tudo que Cássio falou aqui em relação a Mirassol e Novo Horizontino, uma derrota em casa sublinha assim, marca texto verde-limão, a diferença dos dois. O Mirassol colocaria 9 pontos no Ceará, 9. Então, assim, o Ceará joga por ele e por todo mundo, de certa forma, para deixar o campeonato perto ali. Mas como ele é um potencial... Eu já ia te fazer exatamente essa pergunta. Para outros candidatos, em algum momento o cara era qualquer time que jogasse contra o Ceará. Para esse jogo, eu acho que concorrente, como não tem ninguém garantido, eu acho que os outros concorrentes deveriam ser Ceará nesse jogo. Já vale o preço. Mesmo você deixando o Ceará ali... Mas não dá pra dar um acesso pro Mirassol. Não dá pra aceitar, Cássio, essa realidade que você desenhou aqui, de sobrar uma vaga. Sobrar uma vaga pra Sport, pra América, pra Ceará, pra Goiás, pra Vila Nova, aí é loucura. Aí vira uma insanidade o campeonato. É preciso que alguém dê um jeito no Novo Horizontino e no Mirassol para que as vagas fiquem abertas, né? Se essa curva que eles estão, tá? Se essa curva que eles estão continuar sendo um gráfico de lançamento de foguete, aí quem ficar para trás aí desse foguete na fumaça vai ser uma insanidade. Verdade, Fred. Verdade. Então vamos lá, Samuel. O que é que você aponta pra gente, tá? Começando pela odd que chamou a atenção, né? Que destrincha aí, que deixa claro o favoritismo do Santos. Exatamente, Celso. Tá pagando aí 1,48 nessa vitória do Santos, nem 7,25 na vitória do Avaí. Eu achei estranho. 25, eu achei estranho, até a gente tava até discutindo aqui, né, um tempinho atrás. Mas será que o Avaí vem com reserva e com sub-20? Porque é uma loucura essa odd aqui de 7,25 pra mim. 1,48 é do jeito que tu gosta. É do jeito que eu gosto. Ó, agora a resposta de Fred. Para quando Samuel perguntou o que é que estava acontecendo, ele falou: veja, parou de jogar futebol. Exatamente. Parou de jogar bola. Exatamente. E aí, só que aí tem um recorte interessante aqui também. Você pode ir direto aí nessa vitória do Santos. Agora, existe aquele o sensor aranha, né? O sensor do apostador. Que, bicho, eu tô sentindo um negócio estranho aí nessa vitória do Santos. A gente chama do crime, a proximidade do crime. Tô sentindo um negócio estranho, por isso eu escolhi fugir dela, viu, galera? Escolhi fugir dessa daí. E eu separei outra aqui, bem mais interessante, que é uma linha que eu curto muito também. Os caras até me criticam, dizem que eu tenho coração demais pra ficar no under, né? Que é naquela... esperando que não aconteça alguma coisa. Cara, é o anti-futebol, porra. É o anti-futebol. É o Jair Ventura das apostas, meu irmão. O cara liga assim, ó. O cara chega em casa, nesse sábado aqui, o cara chega em casa no sofá e diz assim: hoje eu não quero gol, não. Eu não quero gol, meu filho. O cara liga aqui e diz assim: não quero gol. E aí, Fred, nessa perspectiva aí, tem o menos de 2,5 gols. Esse é um secador profissional, assim, blaster, mega, ultra, velho. Na maioria das vezes tudo. Seca aqui, eu pego o over. Seca ali.
Na maioria das vezes eu pego o over. Mas nesse jogo aqui em específico, rapaz, bateu um negócio errado aqui nessa vitória do Santos, que tava bonita, pagando em 48 aqui. Existe o seu valor, mas é aquela coisa. O Avaí voltou a jogar agora, né? Venceu aí sua outra partida. Tá com o Anderson, né? Novo trabalho. Exatamente. Então, eu achei muito estranho aqui esse 7,25 pro Avaí. E aí eu fui atrás de algum outro de valor e encontrei esse menos de 2,5, pagando 1,60. Que já é um valor legal. E... uma boa aposta. E o recorte que eu trago aqui é o quê? Que esse palpite, sendo bem direto, aconteceu em jogos do Santos em 8 dos últimos 10 e do Avaí nos 5 últimos, 5 dos 5. Então é um palpite que me chamou muita atenção por esse recorte. E né, o Santos tem essa característica, tá, Samuel? Sim. Não é um time que tem uma sede Sim. de vencer por 2-0, 3-0. Esse jogo contra o Paysandu, que foi um 3-0, ele se desenha muito do desespero do Paysandu. Sim. Do Paysandu que parte pra cima, né? E não aceita o resultado dentro de casa. E no fim é que se desenha esse 3-0. O Santos não é um time que tem a sede de resolver o jogo no primeiro tempo. Ele é muito tranquilo. Parte da ideia de jogo de Carille é justamente deixar que o adversário faça o serviço para ele. Né? E na Série B isso acontece muito. Demorou um pouco até para que os favoritos entendessem isso. Tá? Sim. Um pouco, Cássio estava comentando a troca do Sport, um pouco da lógica da saída de Souza para a entrada de Guto Ferreira é tentar ter um time que entenda basicamente isso. Que às vezes é melhor esperar que o adversário perca o jogo sozinho do que você se expor ao ponto, né, de cometer esses erros, tá? Mas ainda assim, o Santos vem de um empate contra o Sport no último jogo dele na Vila, o que elevou a pressão. Eu ainda iria mais no 1,48 da vitória. Da vitória do Santos, sim. Mas detalhe, aí eu realmente acredito muito pouco no time do Avaí. O Avaí era líder, para quem acompanha nosso trabalho no 45 minutos, o Avaí era líder, o Avaí tinha 10 jogos sem perder, e eu não colocava R$1 no Avaí. Era impossível o Avaí agora... longe. A carga negativa que Fred colocou para o Avaí, assim, no meio que o Avaí quisesse, não tinha não. Era... Ele acertou, mas a carga negativa para dizer, meu irmão, isso não vai dar certo, não tinha como. Aí ele troca Dalpozo por Anderson. E eu dobro minhas fichas negativas. Não, agora você juntou mais gente, viu? Só faltava o grupo City chegar por aí também e já botar a Juba. Pronto, leva a Juba aqui pra faltar. E aí é isso, galera. Tem essas duas opções então pra vocês. Tem Love lá, viu? Só pra não esquecer, o ataque é o grupo Wagner. Cirúrgico, velho. Cirúrgico. É mesmo. O grupo Wagner Love. Ave Maria, meu Deus. Jogador Ronaldo. Tem muita história esse Avaí pra contar. Boa. Então, galera, só pra gente finalizar rapidamente aqui as análises, tem essas duas opções. Você que tá confiando aí na vitória do Santos, pega essa vitória do Santos aí, 1,48, que tem um valorzinho legal. Mas você que quer ser um pouco mais precavido aí, que quer se confiar mais nas análises dos números e fugir aí dessa zebra que pode acontecer nesse jogo, tem também o menos de 2,5 gols a 1,60. E aí a gente parte aqui só para a última análise do jogo do Ceará e Mirassol, né? Uma odd aqui que já que me chamou a atenção, deixa eu só puxar aqui, ó, foi justamente o ambas marcam. Essa aqui vai ser a mais arriscada do dia, tá? Se a mais arriscada do dia, tá pagando 2,04. 1,70 no não, é pra não marcar. Não, quer dizer assim, mais arriscada pra Samuel é 1,7. 1,7, meu Deus, é loucura, eu tô suando. Ele vai colocar esses dois, vai ficar se tremendo, porque ele colocou. Ele tá nervoso, pô. Ele tá nervoso. Me chamou a atenção. E tu vai ter que torcer pra sair gol, pô, olha aí. Agora, depende do jogo, pô, depende do dia também, né? Aí a gente tem que torcer um pouquinho também. O ambas marcam nesse jogo aqui, recortezinho rápido, aconteceu em 5 dos últimos 6 jogos do Ceará. E aí a gente soma mais outros 2 fatores. O Mirassol, ele abriu o placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. E o Ceará abriu em 5 dos últimos 6 jogos também. Ou seja, são duas equipes que propõem o jogo e podem terminar buscando o gol muito rápido. O ambas marcam fica muito interessante aqui. Soma o fato também de que é um ótima aposta.
considerado pelo mercado 2,01 para a vitória do Ceará e 3,54 na vitória do Mirassol. Mas que é muito arriscado. Aí eu ficaria completamente fora. Aliás, é uma rodada muito difícil de jogos, de você determinar vencedores ali. É muito difícil. É muito difícil. A do Santos é uma boa, tá? Tem um valor de risco, mas que pelas curvas dos dois times eu acho interessante, que é o Amazonas 2,18 contra o CRB. O CRB meio que numa baixa, meio que numa mudança de chave dentro do campeonato, joga muito mal fora de casa, então poderia ter ali, mas ainda assim é muito risco, porque time por time o CRB é maior, então você teria que fazer uma aposta considerando muito mais momentos do que futebol, né? Então realmente é uma rodada muito, porque justamente por ser uma rodada que tá colocando times próximos para se enfrentarem, né? Sim. A maior dilatação de jogo da rodada é Operário e Ituano. E lembrando... É justamente o jogo que Samuel destacou, né? Porque é o jogo do 8º contra o 19º. Não tem nenhuma outra distância em confronto dessa vez. Não tem o terceiro enfrentando o 17º. Uhum. Não tem o quarto enfrentando o 20º. Não tem isso nessa rodada. Sim. Tá? É o nono que nem é tão... O nono você nem confia tanto, né? Isso. Né? Então, tem essas questões aí. E eu gosto desse tipo de análise assim, um pouco mais arriscadas, quando a gente tá assistindo o jogo, acompanhando ao vivo ali, começou o jogo e aí você começa a ver momentos de partidas, né? Melhor coisa de apostar, na verdade, é isso. Assistindo o mercado ao vivo é bom. É muito bom, eu gosto muito. No pré-live aqui é um desafio pra gente, né? Fazer a interpretação desses números aí. Mas é isso. Então, galera, espero que vocês tenham curtido mais um pré-jogo para trazer tudo o que você precisa saber antes de a bola começar a rolar, para você ficar na boa. Eu vou fazer o placar de Samuel, viu? Tá 1-0, viu? Primeira dele no programa piloto. Sim. 1 minuto resolveu, 1 minuto e meio. Fortaleza, toma aí. Green. Pix aí. Pix na conta de Samuel. Pode pagar, o goleiro do Rosário pode pagar. Central, o goleiro do Rosário Central tava numa atuação que essa aposta do Fortaleza ia sair de todo jeito, meu amigo. O cara tava muito nervoso, o cara reposição errada, defendendo mal. Aquele primeiro lance ali não foi nem, embora seja um ídolo lá do Rosário, mas não foi nem um pouco acidental. O cara tava muito mal no jogo ontem. No fim das contas, o Fortaleza foi econômico ter feito só um gol lá no Gigante de Arroito. Mas foi suficiente para garantir aí a aposta que o Green. Samuel indicou, o Green. Galera, espero que vocês tenham curtido aqui desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, compartilha esse programa com alguém que você acha que vai gostar também. A gente agradece demais. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.